Comemora-se hoje mais um aniversário sobre o 25 de Abril de 74, uma data que fica para sempre conhecida como a Revolução dos Cravos. 40 anos depois, com tantas frases feitas, com tantos parágrafos repetidos, deparei com as palavras de José Gomes Ferreira. Com os capitães à frente, o povo um dia levantou-se. Este povo, diziam, tão humilde, tão bom, tão doce e obediente. Claro, graças à polícia secreta, ao degredo e ao chicote da fome e às amarras do medo. E este levantado povo foi como um momento mágico, com um grito, um sorriso, uma lágrima, uma flor. Nesse dia, um grupo de militares, ativistas políticos e gente anónima iniciava uma revolução que ditaria o fim de mais de 40 anos de ditadura e o fim de um regime autoritário, conservador, nacionalista e corporativista. Um regime onde a pobreza, a fome e a falta de oportunidades para um futuro melhor, frutos do isolamento a que o país estava votado há décadas, provocava um fluxo de imigração que agravava cada vez mais as fracas condições da economia nacional. Para trás ficava a realidade de um país marcado por 4 décadas de salazarismo, um país amordaçado, analfabeto, carente economicamente e desgastado pela guerra do ultramar. Com a Revolução de 25 de Abril, ganhamos liberdade de escolha, liberdade de expressão, liberdade de ação, liberdade de acesso à saúde, à educação, à habitação, à cultura, à ciência. Até aí, tudo isto era acessível, na sua plenitude, a uma elite social restrita. Nascia-se pobre para toda a vida e rico também para toda a vida. O Estado Social era mínimo, de cariz assistencialista e caridoso, e que respondia só aos casos de maior degradação económico-social, que na verdade eram a esmagadora maioria da população. E por isso não tinha capacidade de resposta condigna. Hoje há sinais evidentes de retorno a essa situação. Ora, o 25 de Abril foi uma revolução política, mas que desencadeou transformações a todos os níveis da sociedade, no sentido de maior crescimento, maior desenvolvimento e melhor Estado Social. Até há bem pouco tempo isso foi conseguido. Todavia, os tempos mais recentes têm sido reveladores de um percurso sentido inverso que sintetiza um empobrecimento sem precedentes na história recente de Portugal. Ou seja, estamos perante uma outra revolução, mas agora de sentido contrário à Revolução de Abril. Com efeito, quando é usurpada a capacidade económico-financeira das pessoas pela via da desvalorização do seu principal fator produtivo, o trabalho, está a furtar-se o seu acesso a todas as liberdades. Ficam condicionadas na liberdade de educação, veja-se o número cada vez maior de estudantes que estão a abandonar os seus cursos no ensino superior, ficam condicionadas também na liberdade de acesso à saúde, com a fragilização do serviço crescente do Serviço Nacional de Saúde, na liberdade de habitação, atente-se ao número de casais que tiveram que entregar as suas casas aos bancos por não terem como as pagar, de acesso à cultura, cada vez mais frágil, e até mesmo de acesso à alimentação. Já há casos de pessoas a trocarem de trabalho por alimentos. E por tudo isto, também é condicionada, obviamente, a liberdade de expressão, que acaba por ficar refém da tal caridadezinha assistencialista. Perante este panorama, impressiona-me, por um lado, a insensibilidade das pessoas da governação e, por outro lado, a sonolência do povo. Este está assustado, muito assustado. Eu diria até desiludido com o rumo que levou o 25 de Abril e o estado a que as coisas chegaram,
sem que da parte dos governantes venha uma palavra de esperança e de encorajamento. Perante todas as dificuldades, temos um Presidente da República ausente, num silêncio ensurdecedor e cúmplice da política implementada, precisamente quando precisávamos mais dele. Temos também um governo em guerra com tudo e com todos, com a oposição, com o Tribunal Constitucional, com a concertação social, com o povo, com o país, portando-se como um mero executivo da Troika. Um governo que nunca se cuidou de cultivar uma atitude de negociação, nem de consensualização mínima de soluções, que sempre optou pela crispação, pela arrogância e pela insistência num fanatismo ideológico, arcaico, de cariz meramente financeiro, com desprezo pela vertente económica e aplicada através de folhas de Excel. O Governo falhou na sua postura, nas suas opções de fundo e no seu processo político. Os resultados de tudo isto, depois dos enormes sacrifícios impingidos aos portugueses, estão agora claramente à vista, sendo desastrosos em toda a linha. Todas as metas fixadas pelo Governo falharam. Se juntarmos o aumento brutal de impostos e a queda acentuada dos salários, a conclusão não deixa margem para dúvidas. Um falhanço total da política das pessoas que atualmente nos governam, deixando Portugal mais pobre, mais indefeso e menos capaz de poder pagar a sua dívida externa. É este o resultado da ação deste Governo, que elegeu como prioridade absoluta, quando tomou posse, a consolidação das finanças públicas. Portugal tem hoje 1 milhão de desempregados. Naquela que é a maior taxa de desemprego de que há registro e continua a afetar principalmente as mulheres e as camadas jovens. Minhas senhoras, meus senhores, tenhamos consciência que democracia e liberdade são valores que nunca estão plenamente conseguidos. É necessário atualizá-los em cada dia que passa. 40 anos depois do 25 de Abril, este é o desafio essencial, um desafio de maturidade, de exigência e de responsabilidade. Um exercício de prática diária. A democracia reforça-se quando os cidadãos participam, quando os governantes decidem, quando os autarcas realizam, quando o poder é exercido com convicção e sem arrogância, quando as convergências se procuram com vontade e seriedade, quando as divergências são assumidas com respeito, elevação e sentido de responsabilidade. A liberdade defende-se quando temos a capacidade de respeitar os direitos dos outros, quando temos a capacidade de assumir as diferenças políticas ou de opinião como um salutar exercício de convivência e de pluralismo, quando temos a capacidade de continuar a abri-lo. Mas para podermos continuar a abri-lo, não podemos dissociá-lo da ideia de desenvolvimento, porque a revolução que abriu as portas para esta caminhada. Minhas senhoras, meus senhores, o 25 de Abril deu-nos a voz e o direito para dizer basta. Basta de austeridade, de precariedade, de exclusão, de injustiça social, de pobreza e de fome. Basta do domínio absoluto do poder económico que pode e manda no poder político. Basta de políticas que não promovam o crescimento nem o desenvolvimento e continuam a fazer de Portugal um dos países mais pobres e menos desenvolvidos da Europa. Por isso, estamos hoje aqui, passados 40 anos, a evocar Abril, a celebrar os seus valores e as suas conquistas políticas, sociais e económicas, para que os seus ideais continuem atuais e bem presentes na memória dos portugueses e das portuguesas, para que o período negro do fascismo não se volte a repetir. Celebramos Abril porque acreditamos num Portugal mais igual, mais fraterno, na certeza de que há
verdadeira democracia política sem justiça social, e a justiça social não se alcança sem olhar às necessidades básicas dos que mais precisam. Hoje, tal como há 40 anos, esperamos que prevaleça o querer de alguns, mas prevaleça não o querer de alguns, mas sim a vontade de um povo. Abril foi ontem, é hoje e sê-lo-á também amanhã. Porque amanhã, depois da madrugada, o sol vai voltar a nascer. Para terminar, com uma nota de resistência e de esperança, deixo-vos com um excerto de Trova do Vento que Passa, de um autor que sempre se mostrou avesso a tabus e a silêncios ensurdecedores, Manuel Alegre. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Muito obrigado a todos. Viva o 25 de Abril, viva Portugal, viva Ponta Barca.